Bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Paulo Cura e hoje eu quero trabalhar com vocês o tema músicas perigosas. Por quê? O apóstolo Paulo em Romanos capítulo 12, versículo 2 diz: Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que podeis experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós estamos vivendo, em nossos dias, uma grande dificuldade em diferenciar contextualização com conformação. Contextualização é você pegar um texto bíblico que é dado à cultura judaica e adaptar na nossa cultura brasileira a verdade daquele texto bíblico para nos ensinar. Veja muito bem uma contextualização que foi feita em uma tribo indígena há muitos anos atrás. A pessoa estava querendo falar, o pregador estava querendo falar sobre Jesus como o pão da vida. Mas naquela tribo indígena não havia a cultura do pão feito de trigo. O que eles tinham lá era a mandioca. E a mandioca era o principal alimento deles, a principal base de alimentação deles. Então esse pregador pregou e disse: olha, a Bíblia está dizendo que Jesus é o pão da vida. A coisa mais parecida com o pão que você tem aqui dentro da sua cultura é a mandioca. Então, nós poderíamos dizer que Jesus é a mandioca da vida, dentro dessa cultura. Isso é contextualização. A pessoa entendeu que a mandioca lhe dá sustento para a vida, lhe dá vida. E que Jesus é que lhe dá vida. Ok? Beleza. Diferente disso, tem a conformação. Conformação é tomar a forma, é ficar igual. Por exemplo, você faz uma massa de trigo, ela está um pouco mole, você coloca ela dentro de uma vasilha e deixa por um tempo, ela solidifica e se transforma na imagem daquela vasilha. Ela foi conformada, ela foi contida dentro de uma forma e ela se tornou igual. Bom, por que músicas são perigosas? Porque se você não tem um profundo conhecimento da palavra de Deus, você vai ser atacado pelo inimigo e ele vai usar aquilo que mais você gosta. Eu, por exemplo, gosto muito de música, principalmente de música sertaneja daquelas antigas, lá do passado, que eu ouvia com o meu avô escutando no radinho de pilha, lá no Porto Kaiowá. Altas horas da noite, meu avô entrava num programa chamado Linha Sertaneja Classe A, na Rádio Record, e ele sentava na espreguiçadeira que ele tinha feito e fechava os olhos ali e ouvia toda aquela programação. Tonico e Tinoco, Léo Canhoto e Robertinho, mais para frente, Milionário Zé Rico, Tibagi e Miltinho. Então, músicas que falavam do campo, da vida do camponês, de acontecimentos, e algumas músicas chatas, algumas músicas ruins, nem todas são boas. Certo? Então eu sei que uma música sertaneja, ela não tem vínculo espiritual. Nem todas. Tem umas que tem. Tem uma música do Tião Carreiro que ele fala de ir na mata fazer uma obrigação. Mas eu sei que aquilo é uma música e que aquilo não tem adoração a Deus, portanto eu devo separá-la das coisas que eu acredito. É uma distração, um divertimento, uma recordação de lembranças do passado, papapá, papapá.
não tem a ver com adoração. Esse é o perigo da música. O perigo da música é que a letra da música e às vezes até o ritmo da música, elas te conduzem a um lugar de adoração e esse lugar de adoração não é a Deus. Tá entendendo? Olha, eu vou falar de uma música que todo mundo já criticou. Não vou nem falar dessa da última agora aí, do tal do Aue. Eu vou falar de Sabor de Mel. E de uma outra música. Presta atenção. Sabor de Mel. Leia a letra do Sabor de Mel. A letra do Sabor de Mel é uma letra de uma pessoa, a pessoa, o ser humano, sendo alçado à condição de vitorioso por Deus, sim, por Deus, mas com sabor de vingança. Quem te viu na luta e não te ajudou, vai estar na plateia e você no palco vendo Deus te abençoar. Ah, tem um salmo que fala mais ou menos isso, mas não fala isso. O Salmo 23. Prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. O que está dizendo ali no Salmo? Está dizendo que o Senhor põe um banquete para mim desfrutar e os meus inimigos estão vendo eu desfrutar desse banquete e eles não podem me atacar. Não tem vingança, tem proteção divina. Sabor de Mel tem rompante de vingança, eu te falei, eu mostrei, eu sou melhor, eu sou. Tem uma outra música maravilhosa. A letra é linda, a melodia é gostosa, que é você é precioso, você é joia rara, foi Deus que te fez, maravilhosa. É uma música maravilhosa. Eu amo essa música. Todavia, ela não é uma música de adoração, eu preciso entender isso. Não adianta eu ficar escutando essa música e chorando. Oh, coisa gostosa, Deus está falando comigo. Oh, acorda. Essa música, o próprio autor dela disse que ele fez essa música pensando numa detenta que estava sendo evangelizada por ele, e ele cantou essa música para ela, ou seja, é uma música de evangelização para aquela pessoa. Ele não devia jamais ter gravado, ele não devia jamais ter cantado ela em púlpito. Por quê? Porque as entradas da alma são os olhos e os ouvidos, as orelhas. Aquilo que eu vejo e aquilo que eu ouço vão para a minha alma. E na minha alma, eu vou selecionar o que serve e o que não serve. Mas se eu não tenho conhecimento de Deus, se eu não tenho conhecimento da palavra, se eu não tenho vida com Deus, eu vou pegar e misturar as coisas. Aquilo que me emociona vem da mão de Deus. E não é bem assim. As grandes emoções, muitas vezes, são providenciadas pelo inimigo para nos ajudar. Por isso que músicas são perigosas. Porque elas tocam a alma, tocam o sentimento, tocam aquela parte mais emotiva que nós temos e nos fazem chorar. E isso, muitas vezes, nos leva a adorar ao que está por trás da música. Quem está sendo adorado nessa música? É o ser humano ou é o próprio Satanás disfarçado de anjo de luz? Por isso que músicas são perigosas. É por isso. É porque você precisa saber o que você está ouvindo e separar o que é louvor a Deus, o que é entretenimento. Ok? Abraços!